conhecendo a vida de Jesus, que está em Marcos 12, do 1 ao 44. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo, e lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, os outros mataram, e assim foi. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começou a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. O pagamento do imposto ao César. Mais tarde enviaram Jesus alguns dos fariseus herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que não deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem é esta imagem a esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. A realidade da ressurreição. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com muito seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o homem morrer e deixar mulher sem filhos, seus irmãos deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filho. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filho. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam,
nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notou que Jesus lhe dera uma boa resposta e perguntou-lhe: Todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o nosso único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao disseres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ouvia lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo, filho de Davi, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: Ó Senhor, disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? A grande multidão o ouviu com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas, nos lugares de honra, nos banquetes. Eles devoraram casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações e receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocados os contribuições. Eu observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Conhecendo